Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, tomando a palavra de Deus, seguindo versículo por versículo do livro de Atos, nós tivemos esta série de programas. Estamos vendo na vida de Paulo como Deus está com ele, como Deus está presente, como Deus tem um propósito para Paulo e o leva prisioneiro desde Jerusalém até Cesareia, de Cesareia numa viagem cheia de aventuras, que tem um grande naufrágio, mas finalmente Paulo vai chegar ao seu destino. Isto mesmo, o programa de hoje tem este tema, Paulo em Roma. Como foi a chegada de Paulo? Como ele chegou? Quando ele chegou, o que ele fez? Como ele foi recebido? O que o esperava em Roma? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Paulo, ele caminha, ele tem uma viagem cheia de peripécias, uma viagem cheia de tantas dificuldades, que termina quase, podemos dizer, bem no meio dela, ou no finalzinho dela, termina em naufrágio. O navio se perde, todos os bens ali do navio se perdem, toda a bagagem, imagina, você com seu celular, seu notebook, com as suas roupas, com os seus livros, tudo no fundo do mar. Salvaram-se apenas as vidas, e graças a Deus pelas vidas salvas, porque nenhuma se perdeu dos 276 passageiros e tripulantes daquele navio, daquele barco, nenhum se perdeu. Porque ali estava Paulo. Porque Deus tinha um propósito para ele e para aquela viagem. Paulo chega a Roma. E vamos ver em Atos capítulo 28, versículo 23, nós vamos ver que Paulo chega na cidade de Roma e ele é conduzido, ele é um prisioneiro em domicílio e ele vai pregar na sua casa. Atos 28, 23 diz o seguinte: havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Bem, neste versículo nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ao chegar a Roma, ele não quer perder tempo. Ele não está ali simplesmente aguardando o dia de responder a um julgamento. Ele não está ali apenas esperando quando ele vai estar face a face com o imperador, quando ele vai poder apresentar sua defesa, quando ele será julgado. Mas há um propósito. E Paulo não perde tempo. Ali na casa dele, uma casa que ele alugou, ele está como prisioneiro em domicílio. Tem guardas romanos ali na casa, vigiando Paulo dia e noite. Então, Paulo diz para os judeus, olha, eu estou aqui, eu vim como prisioneiro e não sei se vocês receberam alguma coisa com relação a mim desde Jerusalém. Eles disseram, não estamos sabendo nada a seu respeito, mas queremos conhecer a respeito do caminho, a respeito de Jesus, a respeito desta seita. Marcaram um dia, vieram à casa de Paulo em grande número. Ah, como Paulo está feliz! São muitos que estão ali e reunidos, ele não vai perder essa oportunidade. Então, Paulo começa a expor desde a manhã até a tarde. Ele falou do testemunho do reino de Deus,
procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aquilo que Paulo pregava nas sinagogas, ele está pregando agora na casa dele, em Roma, para os judeus. E nós vamos ver que sempre, como Paulo pregava nas sinagogas, como Paulo pregava em cada nação onde ele ia, pregava primeiro para os judeus, sempre há uma reação. Os judeus vão se dividir. Um grupo pró, outro grupo contra. É sempre assim. Quando a mensagem de Jesus chega aos corações, só tem duas posições: ou crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, ou rejeitá-lo, ou negá-lo. Não sei, você, ao ouvir do Evangelho, não sei se você o recebeu ou o rejeitou. Mas ninguém pode ficar em cima do muro. Pilatos até tentou. Pilatos até pensou que, lavando as suas mãos, ele estaria livre do sangue de Jesus. Mas, ou o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou mergulhamos na salvação que Cristo nos oferece, ou rejeitamos, ou seremos culpados deste sangue, desta morte inocente do Senhor, rejeitando a cura, rejeitando a salvação, rejeitando Jesus. Paulo, então, ele prega ali para os judeus a mesma mensagem que ele pregava nas sinagogas em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, em Éfeso, em cada cidade por onde ele passou. Olha o que está escrito em Atos 28, 24. Os judeus se dividem diante do Evangelho. Atos 28, 24. Vamos ler este texto. Diz o seguinte: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Houve aqueles que ouviram, houve aqueles que foram persuadidos pelo que Paulo dizia, mas outros ficaram incrédulos. Há um posicionamento. Ali, quando Jesus foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O da sua direita se arrepende e ele pede a Jesus: lembra-te de mim. Ele se arrepende e crê em Jesus. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele recebe o perdão imediatamente. Ele recebe a limpeza dos seus pecados imediatamente. Ele recebe o reino de Deus imediatamente. Mas o outro permanece com o coração endurecido. Continua zombando de Jesus. Se és filho de Deus, desça da cruz. E foi condenado. Assim, todas as pessoas no mundo ou serão salvas arrependendo-se e crendo em Jesus, ou se condenarão não crendo em Jesus. Paulo, então, ele traz a palavra de Deus. Paulo mostra para os judeus ali em Roma, ele mostra que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Ele mostra desde Moisés. O que Moisés falou do Messias? Moisés disse que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele e que era para todos ouvi-lo. Quem não ouvisse, morreria. E é exatamente isso. Jesus disse, olha, quem vem a mim, quem crê em mim, tem a vida eterna. Porém, quem não crê, já está condenado. Quem crê em mim não entra em juízo, pelo contrário, passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê, já está condenado. E Paulo, então, vai citar o profeta Isaías aos judeus de Roma. Olha o que está escrito em Atos 28, de 25 a 27. Diz o seguinte: e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse:
De ouvido, ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Vai, diz este povo. Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Continuando o texto, diz o seguinte: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Essa é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo aqui, através de Isaías, e Paulo está falando, olha, o que está acontecendo aqui em Roma hoje. Vocês que creem, que bom, glória a Deus. Mas quanto a vocês que não creem, isto já está profetizado. Isaías disse 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías disse: oh, esse povo é de dura cerviz. Verão com os olhos e não enxergarão. Ouvirão com seus ouvidos, mas não entenderão, porque os seus corações estão endurecidos. De quem você lembra quando se fala de um coração endurecido? Você se lembra de Faraó. Você se lembra do Faraó que as pragas vinham, Moisés falava, mas ele endurecia o coração. Não deixarei o povo ir. Não deixarei Israel sair. Então, nós vemos como que ali naquele momento Deus também estava falando para a nação de Israel através de Paulo, mostrando que a profecia estava se cumprindo, mostrando que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o ungido e que todas as profecias se cumpriam nele. Provavelmente, Paulo mostrou para os judeus ali de Roma que o Cristo deveria nascer em Belém da Judeia e que Yeshua de Nazaré não era de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré, porque Herodes mandou matar todos os bebês, todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém, porque sabia que ali nascera o Cristo. E quando José e Maria voltam do Egito, também cumprindo mais uma profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. O anjo diz para José, para que não ficassem em Belém, mas fossem para Nazaré. Ele é criado em Nazaré, ele cresce em Nazaré, ali na Galileia, cumprindo também profecias de que da Galileia dos gentios, ali brilharia a luz, ali viria o Evangelho, as boas novas para todos. E Paulo foi mostrando para os judeus todas as profecias que se cumpriam nele. Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo, o Messias, era cheio do Espírito Santo. No seu batismo ali no Jordão, por João Batista, os céus se abriram. O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre ele. E cheio do Espírito Santo, todos ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Possivelmente, Paulo contou como Jesus foi para o deserto e foi tentado por Satanás, mas nunca pecou. O próprio Jesus diz: quem de vocês me convence de pecado? E Paulo podia ir mostrando que Jesus, cheio do Espírito Santo, abriu os olhos aos cegos, curou os leprosos, os limpou da lepra, que Jesus fez os mudos falarem, os surdos ouvirem, que Jesus libertou os cativos de Satanás. Paulo mostrou quem era Jesus. Paulo mostrou
todo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Jesus entrando montado num jumentinho em Jerusalém, com as crianças e todo o povo agitando ramos e dizendo: bendito que vem, o rei que vem, em nome do Senhor, hosanas nas maiores alturas. Hosana. Paulo mostrou que o Salmo 22 declara com detalhes a cena da cruz. Transpassaram-me as mãos e os pés. Eles estão me encarando, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Paulo mostra todo o Salmo 22 sendo cumprido literalmente em Jesus, ali na cruz do Calvário. Mas a multidão dos judeus se divide. Uns creem com tantas evidências, outros não, rejeitando as evidências. E até hoje, o Evangelho é semeado como semente, e nós o jogamos caindo nos corações de pedra, corações que são terra batida à beira do caminho, corações que estão cheios de espinhos, mas há os corações que são terra boa, onde a semente cai e frutifica. É sempre assim. Jesus não nos deixou enganados, que mesmo que a gente vá e pregue, como agora mesmo esta mensagem chega em tantos lugares, mas a reação das pessoas é de acordo com a sua própria vontade. Paulo está em Roma. Paulo enfrentou muitos perigos, Paulo enfrentou muitas dificuldades para estar ali em Roma. Mas ele está pregando o verdadeiro evangelho. Primeiro para os judeus. E nós vamos ver que Paulo, ele sente algo tão importante. Diante da multidão dos judeus, que lotaram a casa dele, porque vieram em grande número. E diante dessa divisão, os que querem Jesus e os que não querem, nós vamos ver que Paulo foi renovado no seu chamado para os gentios. Desde que Paulo encontrou Cristo, o Senhor falou com ele: eu te envio aos gentios, aqueles que não são judeus. Vamos ver em Atos 28, versículo 28 e 29. Diz assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Tomai conhecimento, disse Paulo, que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Paulo fica muito triste de ver aquela divisão. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: eu quisera entregar tudo que eu tenho de tão maravilhoso, a minha própria salvação, para que meu povo fosse salvo, para que a minha nação, todos pudessem abrir os seus olhos, pudessem ver a verdade e pudessem receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas não depende de mim, é cada um. É cada um. Agora estamos lançando a semente, mas você tem de optar por ser um cristão ou rejeitar. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é escrito no livro da vida e vem a certeza da salvação. Caso contrário, a pessoa não tem essa certeza, ela é insegura, e o seu nome não está lá. E esta garantia é, de tudo na vida, a coisa mais importante. Paulo prega, Paulo então diz: olha, eu vou para os gentios, eu vou pregar para os gentios, porque vocês estão vivendo e se posicionando exatamente como o profeta Isaías falou. Então, Paulo fica prisioneiro em domicílio por 2 anos em Roma.
Lembra que ele tinha ficado 2 anos prisioneiro em Cesareia, agora em domicílio, 2 anos, não 2 semanas, nem 2 meses, 2 anos em domicílio. Olha o que está escrito em Atos 28, versículo 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Bem, é assim que termina o livro de Atos. Este é o último versículo do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo que por 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa que ele alugara em Roma, onde recebia todos que o procuravam. Por que ele recebia? Porque ele não podia sair, ele era prisioneiro em domicílio, ele não podia sair de casa, ele não podia ir ao mercado, ele não podia ir à sinagoga. Então, as pessoas vinham a ele, traziam os enfermos, traziam os amigos, traziam a família, traziam os problemas, traziam as dúvidas, traziam o coração aberto diante de Paulo para ouvir de Jesus. E diz a palavra que ele recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez. Esta é a mensagem que pregamos, o reino de Deus. Você sabia que em breve Jesus vai voltar? E ele voltará não como ele veio a primeira vez. Ele veio como carpinteiro, ele veio pobre, ele veio, podemos dizer assim, não tendo nada para impressionar ninguém. Jesus veio como um trabalhador debaixo da opressão do Império Romano. Ele veio como um carpinteiro. Mas agora ele voltará, não mais como Salvador, não mais como carpinteiro, não mais como aquele que não tinha nem um jumentinho para montar e entrar na cidade de Jerusalém, mas ele virá como juiz, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para julgar, ele virá para reinar, ele virá para tomar posse daquilo que ele pertence. Ele virá para derrotar o inimigo e para destruir completamente toda a intenção de Satanás. Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo pregava com toda intrepidez o reino de Deus e sem impedimento algum. O livro de Atos não tem um fim, ele continua. Continua hoje comigo e com você, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, anunciando a salvação com intrepidez, sem impedimento, porque as portas estão abertas para nós. Você tem pregado o Evangelho, você já é um cristão. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Ó Deus, santifica-me. Eu quero ser um pregador da Tua palavra. Eu quero anunciar o Teu reino por onde eu for. Usa-me como instrumento limpo, cheio da Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, para fazer a Tua vontade, alegrar o Teu coração e ganhar vidas para o Teu reino. Usa-me, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você seja fiel, um cristão verdadeiro, operante, sem impedimento algum, com toda a intrepidez, anunciando a salvação em Jesus.
Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.